Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e o outro 30. Palavra da salvação. Glória a Deus. De Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Uma das mais belas parábolas é a do semeador. Até a semana passada Jesus falava do reino de Deus.
De agora em diante vamos escutar as parábolas falando dos mistérios do Reino de Deus. Nós vamos ver esses mistérios sendo contados para nós. E por que a parábola do semeador é a primeira? Exatamente para revelar o que é esse reino. O reino é como uma semente, parece pequena, parece algo frágil, silenciosa, mas ela tem uma força muito forte, uma força extraordinária. Meus irmãos, hoje o Evangelho começa dizendo que Jesus saiu de casa, foi às margens do mar, uma multidão se aglomera ali diante dele, ele entra na barca e dali começa a ensinar as pessoas. Primeiro ensinamento. O mais interessante para nós é saber que Jesus ele não escolhe assim uma parcela do povo de privilegiados ou de mais santos. Não, ele ensina a todos. Quer dizer, ele lança a sua graça, a sua palavra a todos, não somente a uns. Ele não economiza a sua graça. Ele abundantemente oferece a quem quiser, inclusive aqueles que têm o terreno ruim, terreno pedregoso, terreno disso, quer dizer, onde não tem esperança, mas ele ainda lança a sua graça. Ele continua nos chamando. A semente é sempre boa, meus irmãos, a semente é sempre boa. O terreno é que muitas vezes não está bom, nós que somos o terreno. É curioso entender que qualquer agricultor ele evitaria lançar sua semente num caminho cheio de pedras ou cheio de espinhos, porque ele sabe que não vai colher uma coisa boa de um terreno que não foi preparado. Qualquer agricultor, o menos experiente possível, não faria isso. Mas o semeador da parábola faz exatamente isso. Não porque ele seja descuidado, mas porque Jesus quer revelar o quanto Deus é generoso para com todos. Deus nunca deixa de semear, Ele nunca deixa de nos chamar, mesmo a quem tem coração endurecido. Mas Ele chama, Ele continua dando uma oportunidade. Repito, o problema não é a semente, o problema é o terreno. O problema somos nós. Ele fala, Ele lança sua graça, oferece. Nós é que às vezes fechamos a porta. Então Jesus hoje apresenta 4 tipos de solo, que não quer dizer que são 4 grupos de pessoas, não. São 4 possibilidades que existem dentro de cada um de nós. São possibilidades. Por exemplo, temos o coração endurecido às vezes? Sim. Se parece muito conosco esse coração, parece aquela terra batida, aquele chão batido, não é? Ali não penetra nada. Às vezes nós somos assim, a palavra vem, ela é anunciada para nós, mas nosso coração é tão endurecido que é como se ela batesse e não fica. Onze 23. Quando é 12h30, muita gente não lembra do que foi o Evangelho. Pode perguntar, o que foi o Evangelho de hoje? Diz o quê? Não vai se lembrar. Às vezes nosso coração é tão duro que não guarda, não fica remoendo aquela palavra o dia todo. É como se ela só fosse anunciada. Mal chega, já desaparece do nosso coração. Às vezes você faz uma leitura do Evangelho do dia em casa, uma boa leitura espiritual, participa às vezes de um retiro no final de semana, mas também as distrações do mundo, o barulho do mundo nos faz esquecer. Outras vezes somos como um terreno pedregoso. A palavra é anunciada a você, você recebe a palavra com aquele entusiasmo, emociona-se com a palavra,
participou de um encontro, foi para o ECC, foi para o EC, foi para o JC, o EAC, coisa mais bela do mundo, prometeu a Deus, vou mudar de vida, segunda-feira, foi a coisa mais bela que eu já vi, não tem raiz, foi só emoção, terreno exatamente pedregoso. Quando chega a primeira decepção desse tamanho, a pessoa deixa. Não é uma coisa firme, decidida, é só emoção. Terreno pedregoso. E tem terreno com espinhos também? Tem tanto espinho que sufoca. Jesus foi claro. Quais são as preocupações da vida e a sedução das riquezas? É o que não falta, preocupação na nossa vida. Às vezes nós nos preocupamos muito, tem muito espinho na nossa vida, como também muitas vezes nos ocupamos demais com algumas coisas. O dinheiro, às vezes o dinheiro ocupa toda a nossa vida, tudo que é feito é buscando aquela situação. Tem gente que trabalha demais, trabalha isso, trabalha só pensando nisso. Não é que seja uma coisa ruim em si, a questão de possuir bem, não é. O que está sendo falado é quando isso ocupa todo, olha a palavra todo o espaço do coração, e sufoca o espaço, a condição da semente crescer. Quando não se tem esse espaço para Deus, é o que prejudica. Por exemplo, uma pessoa que não tem tempo para nada, só para estar na rede social, minha gente, é um absurdo. Não tem tempo nem para a família. Eu tenho dito que tem coisa que não é de Deus, não. Deus quer algumas coisas na nossa vida. Quando rouba todo o tempo e a condição de a gente estar com Deus em algum momento da nossa vida, ou de viver para Deus, é preciso se questionar, inclusive o trabalho. Se o trabalho lhe tira da família totalmente, você nunca tem tempo para a família, tem alguma coisa errada nisso. Tem algo que não é de Deus aí. Se Deus lhe deu um trabalho, é um dom, Ele faria isso. Ele tiraria esse filho daquilo que é o principal. Então, às vezes temos esse jeito. Não é que você rejeite a palavra, não, é que você simplesmente não dá condições dela crescer. E tem terra boa? Tem. Agora eu digo, terra boa não é uma terra que a gente já nasce com ela. Não. Tem que preparar. Toda terra tem que ser preparada. Se você quer colher uma coisa boa, tem que preparar, tem que tirar o que for de pedra e espinho. Então, temos que cultivar nosso coração, limpar todos os dias, é algo diário. Você aprende a amar todo dia, você aprende a ter mais fé todo dia. Você cultiva como quem cultiva a terra, e vai fazendo isso com paciência. Não seja imediatista, não, porque a palavra é assim. Isaías disse hoje: ela é como a chuva e a neve que descem do céu e não volta sem produzir frutos. Então não tem palavra inútil, não. A palavra de Deus vai voltar sem ser vazia. Ela foi lançada, ela vai produzir um fruto na sua vida, não no seu tempo, pode não ser no outro dia, mas ela vai produzir um fruto, nem que seja para lhe corrigir de alguma forma. Tem gente que pensa que a palavra vem só para fazer aquilo que a gente pediu. Então, às vezes ela vem para realizar aquilo que eu não pedi, mas aquilo que é o mais correto. E às vezes, para fazer o que é mais correto,
ela nos corrige. Às vezes até dói. Correções dói, às vezes, não é? Derramamos lágrimas quando ela nos corrige mais fortemente. Mas é um corretivo, não é aquela história de Deus castiga, não, é corretivo, necessário. Um pai e uma mãe que são bons, eles de fato corrigem. Hoje então o profeta Isaías disse isso para nós: a palavra não volta vazia de jeito nenhum, ela vai sempre realizar. Padre, tem tempo que eu escuto o Evangelho, mas não mudo nada. Meus irmãos, repito, paciência, a palavra vai trabalhando. Tenham paciência. A semente é sempre boa, no tempo certo ela vai florescer. Às vezes o resultado não é imediato. São Paulo hoje ele fala na segunda leitura, comparando a palavra, ele diz assim que a criação, quer dizer, o mundo todo, né? A criação geme como em dores de parto, esperando a revelação dos filhos de Deus, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Uma mãe, quando vai ter o neném, é exatamente assim. Ela geme como em dores de parto, a dor é imensa, mas quando vem é uma alegria. A palavra é exatamente assim. A criação está esperando a palavra dessa forma. Como é isso? Meus irmãos, espera de nós cristãos, o mundo inteiro espera de nós cristãos os frutos da nossa vida. O mundo espera homens e mulheres não só que conheçam a Bíblia, mas que vivam a palavra. Homens e mulheres que tenham suas vidas transformadas. É diferente de só conhecer a Bíblia, mas, por exemplo, um pai e uma mãe agindo com mais paciência. É isso. Pai e mãe agindo mais amorosamente. Jovens, vocês são cristãos? Hajam com compromisso, sejam mais comprometidos. Profissional, seja do que for, seja mais honesto. Mais honesto, seja do que for. É cristão? Haja com misericórdia. O mundo espera isso de nós. Estes são os frutos que Deus espera também de cada um de nós, não só a criação. A pergunta não é se a semente de Deus é boa. Não, a semente é sempre boa, é sempre excelente. A pergunta é: que tipo de terreno eu estou oferecendo a Deus? Será que é um terreno endurecido pelo orgulho? Será que é um terreno superficial? Um coração que só é de emoções? Um coração cheio de espinhos, cheio de preocupações? Ou sou uma pessoa aberta à ação de Deus? É preciso se perguntar. Eu digo uma coisa a vocês: não existe colheita se não tem cultivo. Eu queria tanto que minha família tivesse paz. Você está cultivando a paz? Você está fazendo por onde? Você é a paz para o seu povo? Se você não persevera em coisas que levem à paz, não espere colher nada. Se vive plantando o vento, vai colher tempestade. Não é assim que o provérbio diz? Então, plante o que é bom e espere o tempo de Deus. Ninguém pode colher fruto de santidade se não persevera se convertendo todo dia. Não tem santidade sem conversão. É assim que deve acontecer com a nossa vida. Então hoje, mais uma vez, o Senhor lança a palavra no nosso coração. E ninguém sabe quantas oportunidades ainda vai ter na vida de ouvir essa palavra. Pode ser que não tenha mais.
Ninguém sabe. Por isso não endureça o coração, não. Preste atenção nessa palavra. Arranque o que for de pedras ruins, ressentimentos, vaidades, egoísmos, preocupações excessivas. Arranquem os espinhos e deixe que Cristo prepare o terreno da sua alma. É assim que deve acontecer. E aí eu tenho certeza que você vai ver se cumprir a palavra que disse assim: a semente caiu em terra boa e deu frutos. Quer dizer, ela vai sempre germinar. Se for terra boa, vai sempre germinar. Não do jeito que você espera. Não, às vezes é diferente, mas ela vai germinar. Então hoje, que o Senhor nos conceda uma graça especial, não apenas de ouvir a sua palavra, mas de acolhê-la, guardá-la e vivê-la, que é o mais importante.